Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. Hoje o nosso foco é bem direto e reto. A gente vai tentar entender por que o sistema educacional parece estar falhando de forma tão crônica. E nós vamos fazer isso através de umas lentes bastante provocativas, né? Baseado no livro Estimulando Inteligência, do professor Piero Luigi Piazzi. Exatamente. O foco central dessa obra é o que o autor chama de um manual de instruções do cérebro. E olha, é uma imersão em uma visão que não passa pano para os problemas atuais, viu? E, principalmente, coloca um holofote enorme na responsabilidade da família nesse cenário todo. Nossa, com certeza. É uma daquelas leituras que, sabe, nos obriga a repensar coisas que a gente aceita como normais no dia a dia. Sem dúvida. É um texto que tem um tom muito incisivo, muito analítico, e para estruturar essa crítica toda, o autor recorre a uma metáfora inicial que meio que guia toda a argumentação dele. A ideia de que o sistema educacional está doente, né? Isso, e não estamos falando de um resfriadinho passageiro, sabe? É uma patologia grave mesmo, sistêmica. E para entender a raiz desse problema, a análise do livro se desenrola quase como um caso clínico. Tipo um prontuário médico. Exato. Ele começa identificando os sintomas mais evidentes dessa falência, aí passa por um diagnóstico bem detalhado de como a gente chegou a esse ponto e, por fim, propõe uma abordagem para tentar curar ou reverter esse quadro. Então vamos destrinchar essa ideia, porque a premissa de toda a argumentação dele se apoia numa regra de ouro que ele costumava trazer da própria experiência em sala de aula. Aquela dos 3 grupos de jogadores? Essa mesma. Ele parte do princípio de que o sistema escolar é formado por alunos, famílias e professores. E a lógica dele é muito simples. Se o jogo está sendo perdido de goleada, não adianta ficar tentando trocar os jogadores. O que precisa ser feito é mudar as regras do jogo. Perfeito, mudar as regras. E a responsabilidade por puxar essa mudança nas regras, segundo a tese principal dele, começa dentro de casa. O texto é muito feliz ao trazer logo de cara uma citação do Barack Obama que calibra perfeitamente esse tom de responsabilidade pessoal. Sim, essa parte é muito forte. A citação ressalta que o que faz de alguém um pai ou uma mãe não é simplesmente a capacidade biológica de gerar uma criança, mas sim a coragem de criá-la. E na prática, o autor mostra que isso se traduz em atitudes super concretas, né? Tipo ter a disposição para desligar a televisão, sentar ali do lado e ler um livro para a criança. O argumento central que permeia a obra inteira é que a educação, na sua essência formadora, não pode de jeito nenhum ser terceirizada integralmente para a escola. O que já nos leva direto a examinar o primeiro sintoma dessa grande doença educacional. O autor aponta para um fenômeno que é muito nosso, muito brasileiro. A existência crônica dos cursinhos preparatórios. Isso. E ele introduz um conceito que é trágico, mas muito irônico. Ele chama esses cursinhos de UTIs educacionais. Nossa, UTIs, unidades de terapia intensiva. Exatamente. UTIs, criadas especificamente para atender as vítimas de erros médicos cometidos pelo próprio sistema de ensino regular. É uma reflexão implacável, porque se a escola realmente funcionasse e cumprisse o papel dela, a instituição do cursinho simplesmente não teria razão de existir. Pois é. E o que prende atenção na forma como ele expõe isso é a observação de exemplos muito práticos do nosso cotidiano, sabe? Áreas onde a falha do sistema grita na nossa cara. Pensa no caso dos bacharéis em Direito. Ah, o exemplo da OAB. Isso. Uma pessoa passa 5 longos anos numa faculdade, cumpre todos os créditos, recebe o diploma lá na formatura e logo em seguida vai lá e reprova no exame da OAB. E qual é o caminho natural que essa pessoa segue depois de reprovar? Ela se matricula num cursinho preparatório para a OAB. Exato. E o autor questiona a raiz desse absurdo. Como é que alguém estuda 5 anos e não está pronto para exercer a profissão? A conclusão dele é que, durante a faculdade, o aluno não aprendeu direito de fato. Ele aprendeu a mecânica de como tirar um diploma de bacharel. É chocante quando a gente coloca nesses termos. E ele estende esse raciocínio para a medicina também, né? Estende. Um indivíduo passa 6 anos numa faculdade de medicina, mas na hora de enfrentar a prova para residência médica,
Ele se vê obrigado a fazer um cursinho. Isso. E até em situações bem mais banais do dia a dia, tipo tirar a carteira de motorista. As autoescolas te treinam para passar no exame prático do Detran e pegar o documento. Mas para aprender a dirigir de verdade, desenvolvendo reflexo, noção de segurança... A pessoa acaba precisando buscar um curso adicional de direção defensiva. Exatamente. É uma dinâmica completamente paradoxal. É a grande ironia que o texto joga na nossa cara, né? A instituição formal, seja a faculdade ou escola regular, te entrega o diploma com pompa e circunstância, mas muitas vezes falha em te ensinar a habilidade real. E por outro lado, o cursinho não tem poder nenhum de te dar diploma oficial, mas é o ambiente onde o aprendizado efetivamente acontece. E a partir disso, quem está nos ouvindo poderia pensar, ele vai culpar o governo, o Ministério da Educação, os diretores. Mas não. Não mesmo. Ele aponta o dedo direto para as famílias. Pois é. A visão do autor é que a culpa recai sobre a estrutura familiar, que passa a vida inteira do aluno cobrando boas notas, cobrando boletins impecáveis e a obtenção desses diplomas, em vez de cobrar o aprendizado real e a retenção de conhecimento. E se a gente afastar um pouquinho a lente para olhar o panorama geral, o segundo sintoma dessa doença educacional confirma essa desconexão entre ter diploma e ter conhecimento, mas agora numa escala global. Sim, quando ele traz para a discussão os dados do exame PISA. Exato. E vale lembrar para quem está acompanhando a gente que o PISA é uma avaliação que foge daquela decoreba tradicional, sabe? Ou da memorização cega de currículo. O foco ali é medir a inteligência aplicada do aluno. Capacidade de ler um texto complexo, extrair o significado, aplicar raciocínio lógico em um problema que ele nunca viu, interpretar um gráfico. Isso. E quando olhamos para os resultados da prova de 2003, o cenário que o livro descreve é desolador. O Brasil ocupou um vergonhoso penúltimo lugar. Nossa, e tem um sarcasmo bem afiado do autor nessa parte, né? Quando ele comenta, ainda bem que existe a Tunísia. Ele fala isso se referindo ao fato de que a Tunísia foi o único país que impediu o sistema brasileiro de figurar matematicamente como o pior sistema educacional avaliado do mundo naquele ano. E a resposta das autoridades a esse vexame internacional é algo que o texto cataloga como pura maquiagem burocrática. Maquiagem total. Diante da constatação do fracasso, a reação não foi fazer uma reforma profunda para elevar a qualidade dentro da sala de aula. A solução foi puramente estética. Eles começaram a mudar a nomenclatura das coisas. Exatamente. O que antes era conhecido como primário e ginásio passou a ser chamado de ensino fundamental. E como isso obviamente não alterou o nível de aprendizado de ninguém, tentaram outra manobra que o autor descreve como um lance de gênio. Com muita ironia, claro. Já que mudar o nome não deu efeito, decidiram mudar a numeração. A antiga primeira série foi rebatizada para segundo ano. Numa tentativa bem clara de embaralhar as estatísticas e dar uma falsa sensação de avanço. Mas o resultado prático foi nulo, né? Os índices continuaram péssimos. Na edição de 2009, o país amargou a 57ª posição entre 65 nações avaliadas. E essa letargia do sistema fica mais gritante ainda quando o autor faz comparações internacionais. A obra cita bastante a Finlândia, apontando que o sistema deles funciona com rigor e uma eficiência muito parecidas com os bons cursinhos brasileiros. Mas em vez de buscar entender a mecânica da Finlândia, o autor critica o hábito de delegações educacionais brasileiras viajarem para fazer estágios na Espanha e, segundo ele, essa escolha era puramente baseada no fato de que a pedagogia espanhola era considerada fashion. Estava na moda no meio acadêmico. Isso, independentemente dos resultados práticos. E, em contrapartida, o texto destaca o caso do Cazaquistão no PISA de 2012. Mesmo sendo uma nação com problemas estruturais gravíssimos, eles implementaram mudanças que resultaram numa melhora substancial em matemática e ciências. Enquanto o Brasil permaneceu estagnado e chegou até a regredir em áreas fundamentais, como leitura. E chegando nesse ponto, acho que vale a pena a gente fazer uma pequena pausa para contextualizar a raiz dessa estagnação na visão da fonte. Muito bem lembrado. O autor atribui esse fracasso prolongado a uma linha pedagógica muito específica. E olha, é importante pontuar de forma bem clara para a nossa audiência que estamos aqui relatando a leitura rigorosa e bastante crítica que ele faz da situação.
Nosso papel não é tomar partido ou validar teorias educacionais, mas sim apresentar fielmente os argumentos expostos no livro. Sem dúvida, essa ressalva de imparcialidade é fundamental, porque o que a fonte descreve com bastante veemência é a instauração do que ele chama de uma ditadura pedagógica. E profundamente baseada no construtivismo. Exato. A crítica mira numa cultura acadêmica onde teóricos constroem suas carreiras inteiras, passando pela graduação, mestrado, doutorado com um viés puramente construtivista e acabam assumindo posições de poder em ministérios e secretarias de educação. E o grande problema na ótica dele é que muitos desses formuladores de políticas públicas nunca pegaram num giz de verdade. Nunca. Nunca enfrentaram o desafio real de uma sala de aula de ensino básico com 40 alunos. Ele argumenta que essas diretrizes são criadas no conforto dos gabinetes e impõem um paradigma que já se provou falho na prática, gerando essas sucessivas gerações de alunos com deficiências severas. E para tentar romper com essa estrutura engessada, a obra volta àquela premissa de que as famílias precisam entrar em campo para mudar as regras. E é aí que a gente entra no diagnóstico que o autor propõe. A gente já entendeu os sintomas, mas por que o sistema falha logo na base, na relação aluno e professor? O primeiro diagnóstico levantado pelo texto é direto ao ponto. Ele diz: somos todos mal educados. E a analogia que ele usa para explicar isso é perfeita para ilustrar nossa relação atual com a atenção. Ele pede para a gente imaginar um coquetel elegante, uma festa com as pessoas conversando em pequenas rodas. Aí, num determinado canto desse salão, tem um homem discursando de forma muito fervorosa, gesticulando bastante, tentando a todo custo chamar a atenção dos convidados. Mas o detalhe intrigante é que todas as pessoas ignoram ele completamente. Ninguém nem olha na direção dele. E a sacada genial dessa analogia é revelar por que as pessoas não estão sendo rudes ou mal educadas ao ignorar ele. Porque ele não está fisicamente ali. Isso. Ele é um vendedor num comercial de televisão que foi deixada ligada no canto da sala tentando vender esponja de aço. O cérebro das pessoas ali entende que aquela mensagem não tem relevância nenhuma para o contexto do coquetel. Exatamente. O diagnóstico que ele extrai disso é que a nossa sociedade moderna, que é inundada pela presença contínua de telas, acabou condicionando o cérebro humano. A gente foi treinado a tratar esse fluxo constante de imagens e sons, esse zoom, zoom, zoom das telas, como um mero ruído de fundo. Sim, algo que o nosso sistema neurológico deve ignorar instintivamente para não entrar em curto-circuito. E a consequência disso para a dinâmica escolar é devastadora. Porque, pensa bem, quando um jovem que passou a vida inteira condicionado a ignorar pessoas falando em telas, entra numa sala de aula, se depara com um professor lá na frente, falando e gesticulando, o cérebro dele usa o mesmo filtro que usa para a TV. O professor vira ruído de fundo. Pois é, e o autor até menciona como isso afeta os adultos também. Ele relata palestras onde o celular toca, a pessoa atende e começa a falar em voz alta no meio do auditório, achando super normal. A nossa capacidade de focar a atenção foi completamente fragmentada. E o texto argumenta que essa crise ganha contornos muito piores por causa de uma confusão nos papéis sociais. De quem deveria colocar os limites? Esse é um ponto crucial do diagnóstico. A distinção que ele faz entre instrução e educação. Ele resgata a própria experiência lá na Itália, onde ele estudou. Ele destaca que lá não existe Ministério da Educação, existe Ministério da Instrução. A linha divisória é nítida. Quem tem o dever de educar, de formar caráter e valores, são os pais. A escola existe para instruir, para transmitir conhecimento acadêmico. E o texto argumenta que no Brasil, ao começarmos a chamar os professores de educadores, a sociedade entregou de bandeja aos pais a desculpa perfeita para terceirizar a formação dos filhos. Muitos pais, na ânsia de serem vistos como amiguinhos dos filhos, evitam o desgaste de dizer não e acabam delegando essa parte comportamental para a escola, que não tem mandato para isso. E essa dificuldade de estabelecer limites em casa nos leva a um dos pontos mais polêmicos do livro. Sim, e aqui vale aquele alerta essencial para quem nos ouve sobre a natureza desse conteúdo. O autor faz alegações muito fortes e controversas sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Reiterando que o nosso objetivo aqui é puramente relatar a argumentação da fonte.
Essa é uma visão estritamente pessoal do autor e não invalida o consenso psiquiátrico de forma alguma, nem serve como aconselhamento médico. É importantíssimo manter essa objetividade, porque a declaração no texto é bem categórica. Ele afirma que o TDAH, como a gente conhece, não existe. A narrativa do livro é que o transtorno teria sido uma invenção do médico Leon Eisenberg com o propósito de fomentar lucros para a indústria farmacêutica, através da prescrição em massa de Ritalina e outros remédios. Na ótica do autor, os comportamentos que são rotulados como TDAH, tipo a agitação extrema e a falta de foco, não derivam de um desequilíbrio neurológico. Para ele, esses sintomas são o subproduto direto de uma criação falha, onde a criança cresce sem regra clara, sem horário para dormir ou estudar, e passa horas imersa em estímulos rápidos de tela. Resumindo a tese dele, não há um distúrbio médico a ser medicado. Há apenas uma profunda falta de autoridade por parte dos pais. É uma perspectiva que, quer a gente concorde ou não, é um soco no estômago para refletir sobre os nossos hábitos. Com certeza. Mas, avançando no diagnóstico, o autor apresenta um segundo grande problema. Como a gente avalia o sucesso? O capítulo se chama As Azaleias Não Florescem, e a parábola que ele usa é impecável. Muito boa. Ele pede para a gente visualizar uma câmara fria construída especificamente para o cultivo de azaleias. E como são flores de clima frio, elas exigem uma temperatura muito rigorosa para florescer. Tem que ficar ali entre 10 e 16 graus Celsius. Se fugir disso, não tem flor. E para monitorar, tem um termômetro registrador que vai desenhando um gráfico contínuo num rolo de papel. O problema é o zelador encarregado de cuidar do sistema. É um funcionário que quer evitar trabalho a todo custo. Sempre que a refrigeração falha e a temperatura ameaça passar dos 16 graus, em vez de consertar a máquina, ele pega uma pedra de gelo e encosta no sensor do termômetro. E se a temperatura cai demais, ele simplesmente acende um fósforo perto do sensor. Aí, quando o supervisor vai avaliar o trabalho no fim do mês, o gráfico impresso está uma verdadeira obra de arte. Uma linha perfeita, sempre dentro da margem ideal. A burocracia foi atendida. Mas o final é trágico, né? Como o ar nunca esteve de fato na temperatura correta, as azaleias morrem sem dar uma única flor. E é impossível não conectar isso na hora com o cotidiano das nossas escolas, tanto públicas quanto particulares. A metáfora é muito transparente. O sistema educacional brasileiro virou especialista em fraudar o termômetro. Aquele gráfico perfeito do zelador preguiçoso é a representação exata dos boletins repletos de notas altas, planilhas de frequência impecáveis e diplomas bonitos de formatura. Essa é a documentação que acalma os pais e os governos. Mas a temperatura real desse ambiente deveria ser o nível de aprendizado concreto na mente do aluno. E a verdade dura é que a temperatura está errada. O aprendizado profundo não está acontecendo. As azaleias, que são as habilidades cognitivas dos alunos, não estão florescendo. O desdobramento prático dessa fraude é devastador. A conclusão do livro é que chegamos num ponto onde o termômetro se tornou mais importante que a temperatura. Aprovamos milhões de estudantes com históricos invejáveis. Mas quando colocados à prova na vida real, ou num exame rigoroso como o PISA, vemos que muitos não conseguem interpretar um parágrafo mais denso. Ou travam diante de matemática básica. A obra descreve isso como um pacto de ilusão mantido por governos que querem estatísticas bonitas, escolas operando como empresas focadas em reter clientes, e famílias que, no fundo, se contentam em receber o pedaço de papel sem jamais questionar se o conhecimento real foi adquirido. E diante de um cenário tão sombrio assim, o autor traz uma síntese voltada para a ação prática. E é legal notar que ele faz questão de desfazer o mito de que ele seria um inimigo da tecnologia. Sim, ele usa a analogia do martelo logo no começo. Se você der um bom martelo para um carpinteiro habilidoso, ele constrói móveis incríveis. Mas as mãos de alguém mal intencionado gera destruição. Ele próprio foi pioneiro no desenvolvimento de softwares didáticos no Brasil nos anos 80. Então a questão não é demonizar o chip ou a tela em si. O ponto nevrálgico é a forma passiva como a gente permite que essas ferramentas dominem a rotina de cérebros em formação. A verdadeira responsabilidade de quem cria um jovem hoje
Não é buscar atalhos farmacológicos ou terceirizar a culpa para a escola. É ter a coragem de retomar a liderança em casa, estabelecer fronteiras claras, limitar severamente o tempo de tela e resgatar o hábito físico de ler livros. É só alterando essas regras básicas que o jogo pode começar a virar a nosso favor. E trazendo toda essa análise para o nosso momento presente, para quem nos acompanha, fica uma reflexão muito pertinente para aplicar até na vida adulta. Com certeza. Se a gente observar nossos ambientes corporativos ou nossos projetos pessoais, vale a pena se perguntar: em quantas áreas nós estamos agindo como zelador da câmara fria? Com que frequência a gente se contenta em só esquentar o termômetro? Seja manipulando métricas de vaidade em rede social, gerando relatório que não reflete resultado. Ou só cumprindo carga horária sem gerar valor, enquanto as nossas verdadeiras azaleias, os nossos talentos e capacidades de aprendizado estão murchando sem alcançar o pleno potencial. Essa é, sem dúvida, uma daquelas questões que ficam ecoando na mente. E para encerrar a nossa imersão profunda de hoje, eu quero propor um passo além nessa discussão, projetando as preocupações do livro para um futuro que já está batendo na porta. Vamos lá. Se a mera presença de televisores comerciais e smartphones já foi capaz de treinar o cérebro humano para transformar a voz de um professor físico num simples ruído de fundo, como vai ser o nosso amanhã? Pois é. Diante de uma revolução iminente da inteligência artificial, que promete tutores algorítmicos incansáveis, mundos virtuais imersivos e conteúdos hiperpersonalizados, como é que fica a nossa biologia? É uma pergunta enorme. Será que a gente ainda vai ter a capacidade cognitiva e social de sentar numa sala e aprender coletivamente ouvindo outro ser humano? O ensino presencial físico vai virar um privilégio raro e caríssimo, ou vai ser visto pelo cérebro do futuro como um modelo tão obsoleto que não vai nem fazer sentido tentar consertar? Olha, essa é a grande fronteira que a gente vai precisar desbravar. Um desafio gigantesco para pensarmos quais serão as novas regras do jogo. Uma provocação mais do que necessária para os tempos que virão. Nós agradecemos imensamente pela companhia nesta exploração pelas ideias do professor Pierluigi Piazzi. Fica o convite para continuar questionando os gráficos perfeitos ao seu redor e, acima de tudo, para garantir que as suas próprias azaleias encontrem o clima certo para florescer de verdade. Até a próxima imersão profunda.